eu queria contar uma historinha para vocês, que é o seguinte. Tem uma água que está começando a bater na nossa bunda e a gente precisa ficar esperto. E o que é essa água? Independente de você gostar ou não de IA, independente de você, como individual contributor, aceitar ou não a qualidade do que está sendo entregue, existe algo que é maior, que se chama capitalismo, que vai te obrigar a usar. Algo que se chama capitalismo vai te obrigar a mudar a maneira como você, ao longo de todos esses anos, trabalhou. E aí, por que eu digo isso? Porque eu acredito que a maioria das empresas que vocês estão aqui, de alguma maneira, ou precisam de dinheiro do mercado, e aí, por dinheiro do mercado, eu não estou falando de cliente, eu estou falando de fundos de investimento, ou precisam reportar para o mercado. Acho que, de alguma maneira, todo mundo aqui vai acabar caindo em um dos dois buckets, né? E o que começa a acontecer, principalmente quando a gente fala de fundos de investimento lá de fora, são perguntas do tipo: qual que é o seu custo por linha de código? Qual que é a sua folha de pagamento por linha de código? Fred, mas contar linha de código não faz o mínimo sentido, é uma métrica idiota. Você está discutindo com alguém que não é técnico. Você está discutindo com alguém de quem você precisa do dinheiro. Você está discutindo com alguém... Assim, não adianta a gente, numa reunião de 30, 45, 1 hora, a gente tentar mostrar para esta pessoa que o conceito de FOPAG, folha de pagamento por linha de código, não faz sentido. Esquece. Tem coisa que você aceita e responde. E existem métricas saindo no mercado, e aí eu acho que vocês já sabem onde eu vou chegar, do tipo, temos uma empresa de 10 pessoas, e esta empresa de 10 pessoas tem 50 milhões de dólares de receita. A gente tem uma empresa de 2.000 developers. Contudo, o meu custo por linha de código é 3 centavos de dólar. O meu custo por linha de código é de 15 centavos por dólar. A gente foi fazer essa conta dentro de casa. Qual que era a nossa FOPAG, né? Qual que era a nossa folha de pagamento por linha de código? Para a gente poder tentar responder essa pergunta. Porque, enfim, a gente precisa de dinheiro, desse negócio chamado capitalismo, né? E, by the way, eu não sou marxista, tá? Enfim, gosto muito de dinheiro. Então, enfim, o nosso custo por linha de código, FOPAG, está alguma coisa em torno de R$12,50 em reais. Tá? R$12,50. E aí, como que você faz essa conta? Você faz essa conta em cima de merged, né? Então, efetivamente, aquilo que, enfim, no nosso caso não é em produção, no nosso caso está na main, né? Fred, é alto, é baixo? O dia que eu fui discutir isso com o Jeff, ele falou, mas vou ter que fazer a piada, né? Mas isso não mostra que, eventualmente, uma linha de código está mudando o mundo, entendeu? A Terra gira para a direita e uma linha de código fez a Terra girar para a esquerda. Me desculpa meu português, but foda-se, assim, sinceramente. Não é este o ponto. O ponto não é discutir a métrica. O ponto é aceitar que ela existe e que a gente está começando a ser exigido por ela, né? E aí, nós, na Lerian, a gente é um time extremamente sênior, né? Nosso time é aquela velha história, né? Cada vez está mais difícil de a gente justificar a entrada de júniors, e aí, enfim, é a realidade, né? É um time extremamente sênior, é um time com muita experiência de mercado. A média de experiência de código do nosso time está na faixa de 13, 12 anos de idade, que é uma métrica que, inclusive, está nos nossos pitches de fundos.
E aí a gente tomou uma decisão de vamos esquecer tudo aquilo que, sem citar nomes, os YouTubers com relação a IA, e vamos tentar fazer o negócio funcionar para a gente. Vamos tentar arranjar um jeito de fazer as coisas acontecerem, né? Arranjar um jeito de a gente conseguir explicar que esses 12,50 caíram para 9, caíram para 8,80 e vai caindo. Vai chegar perto dos 3 centavos de dólar, que é a métrica da Anthropic, né? A grande métrica da Anthropic, não sabemos. Mas, enfim, a gente está assumindo a postura de vamos baixar a cabeça e aceitar que existe um ser maior do que o nosso ego, né? E aí, de novo, eu estou sendo meio harsh aqui porque o mercado é harsh, né? E, cara, vai bater na nossa bunda, tá? Então, qual que é a maneira que a gente inventou, enfim, qual que é a maneira que a gente chegou à conclusão que, depois de estudar um monte de coisa, que talvez faça sentido para nós? A gente criou uma infinidade de prompts, tá? Esses prompts eles ainda não estão públicos, mas eles estarão. A gente está dando um clean-up neles, porque, enfim, eles acabaram ficando muito direcionados para nós. A gente criou, além desses prompts, a gente criou 2 MCPs, um MCP específico de memória e de test management, para a gente poder conseguir fazer com que o trabalho em grupo... Exato. Então, verdade. 3, porque tem o do Midas, né? Então, a gente criou 3 MCPs, um de memory, um de task management, para a gente poder conseguir fazer com que esses prompts eles conversassem com alguma coisa que persistia, e aí eu vou mostrar um pouco aqui para vocês, mas só dando um overview geral. E a gente ainda tem o MCP do próprio Midas, né? O MCP do Midas é um MCP que está open source e que a gente também usa, seja no Cloud Code, seja no Cursor, seja no Surf, enfim, a gente também usa para poder trazer conhecimento para LLM com relação, independente de qual que você está usando, com relação ao Midas e facilitar o desenvolvimento de código, né? Então, a gente criou uma infinidade de prompts. Vou mostrar aqui para vocês. Vão estar públicos. O MCP do Midas já é público, foi feito em TypeScript. O MCP de memória de task management, a gente construiu uma SDK do zero para Go, porque não sei se vocês já tiveram experiência construindo MCP, não existia uma SDK para Go, né? Então a gente basicamente pegou o paper de Model Context Protocol e construiu uma para Go, que está pública, a SDK no nosso repo. Memory e Task Management não, a gente precisa fazer um cleanup, né? Como que isso tudo conversa, né? Basicamente, a gente tomou a postura de tratar prompt como código, né? Talvez eu esteja pregando para padre aqui, mas eu vou dizer mesmo assim, né? A gente tem 3 tipos de prompt, né? A gente tem o que a gente chama de... Aliás, 4, né? A gente tem o vendor prompt, que é o prompt de efetivamente quem cria a LLM. Então, a gente tem o vendor prompt da OpenAI, a gente tem o vendor prompt da Anthropic, a gente tem o vendor prompt da Meta, no caso do Llama, da Mistral e por aí vai. Esse é o vendor prompt, que eu acho que talvez todo mundo aqui já tenha visto os jailbreaks para você poder quebrar e ler esses vendor prompts. Se você não viu um vendor prompt ainda, sugiro muito que você veja, porque, por exemplo, o da Anthropic Claude Sonnet 4 são 6 páginas com um nível de detalhe para poder, enfim, direcionar a LLM, que aquilo acaba te ajudando muito você construir prompt no seu dia a dia. Então, sugiro que vocês vejam. Então, a gente tem o vendor prompt, que ele, em tese, é inquebrável, né, porque você não consegue direcioná-lo. A gente tem o system prompt. O que é o system prompt? É o da ferramenta que você está usando. Então, por exemplo, você usa Cursor, o Cursor coloca em cima do vendor prompt um system prompt. Tá? A gente tem um rule prompt,
que o Cursor inventou isso recentemente. Eu não sei, enfim, eu imagino que todos vocês aí quase devem ter tido experiências com o Cursor. O Cursor inventou o Rule Prompt, que são os arquivos MDC, né? Não sei se vocês já viram isso. Se não viram também, sugiro muito que vocês vejam, porque todos os nossos prompts são Rule Prompts. E a gente tem o User Prompt, que é aquilo que você digita lá na caixinha, ou enfim, hoje em dia alguns falam, né? A gente, lá na Lilian, acaba falando muito para poder escrever esses user prompts. Então, 4, vendor system rule e user, tá? O que a gente vai falar aqui é tratar o rule prompt como código. E aí eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Primeira coisa, dando um pouco de contexto, acabei que, enfim, eu sou péssimo com a apresentação, tá? Eu não consigo seguir isso daqui limita a minha capacidade cognitiva, mas eu vou tentar. Eu prefiro ficar falando com vocês e olhando aí para cada um, né? Mas aí eu já não sei o que eu ia falar. Vamos lá. O problema. Então, qual que é o problema? AI são coisas que vocês já ouviram 1 milhão de vezes, né? AI são PhDs, só que são PhDs extremamente proativos, o que é um erro, né? É muito difícil você pegar um PhD que é proativo, justamente porque o cara tem um pouco de senso, né? A moça tem um pouco de senso, né? Mas a gente tem PhDs super proativos. Então, sabe aquele estagiário que entra na reunião e cara, só fala merda, entendeu? E faz pergunta idiota. É esse, entendeu? Só que o estagiário não tem knowledge. Esse cara tem muito knowledge. IA é um ser com um super conhecimento, muita proatividade, com uma memória de peixe, né? E o pior, pelo menos para mim, ele é muito agradável, né? É um ser que parece que o cara nasceu para poder passar a mão na sua cabeça e dizer que você é bonito, bonita, né? Então dá muita raiva de falar com os caras, né? Depois, inclusive, se vocês quiserem, acho que eu vou postar no LinkedIn. Eu consegui criar um prompt para ChatGPT e para Cloud que não deixa o bicho pleasant, entendeu? Depois eu passo para vocês. Mas enfim, voltando. O que a gente construiu, então? A gente construiu um sistema de 6 prompts extremamente integrados, que usam muito do conceito de interface, de variáveis, usa muito do conceito de... infelizmente, né? Para esse caso, a gente precisou usar goto, usa muito do conceito primitivo de algumas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, só que em uma infinidade de prompts diferentes que vão fazendo uma ligação entre eles e vão fazendo com que a necessidade de contexto nunca passe de alguma coisa em torno de 30 mil tokens, 40 mil tokens. Para vocês terem uma ideia, hoje Cloud Sonnet e Cloud Opus têm um limite de 200 mil tokens, né? Fora o vendor prompt. Se você usa Cursor, infelizmente, você já está perdendo alguma coisa em torno de uns 60 mil prompts, porque o Cursor coloca 60 mil prompts, 60 mil tokens de System Prompt. Não é à toa que o Cloud Code é bom. Alguém já se perguntou por que o Cloud Code é tão bom frente ao Cursor? Porque o Cloud Code não tem System Prompt. O Cloud Code ele é bare metal com a LLM. Então, você tem 200 mil tokens de contexto. Quando você usa o Cursor, você está com 60. E o Windsurf fizeram um jailbreak há pouco tempo atrás. O System Prompt do Windsurf tem 40 mil tokens. Então, enfim, pontos aqui, né? A gente criou, então, 6 prompts utilizando esse conceito de prompt como código. Para cada um deles, a gente usou 5 patterns, que eu vou passar aqui com vocês quais são esses patterns, né? E o principal deles é que a gente tem um orquestrador para cada um desses 6 sistemas, que basicamente é um supervisor de como que esses prompts funcionam. A gente tem, então, um sistema de memória para aprendizado persistente e para memória, obviamente, persistente, que aí é o nosso MCP. O nosso MCP
De novo, ele infelizmente não está público porque ele ficou muito tailor-made para nós, mas ele usa Quadrant como vector. Ele primeiro, enfim, Docker Compose usa Quadrant como vector database e usa Postgres para poder fazer controle de JSON-B. Ah, Fred, pô, você não podia colocar metadata direto no Mongo ou eventualmente no Vector? Para quem já teve a experiência de jogar metadata dentro do Vector, você vai entender o porquê, né? E só para poder deixar claro, é porque o Vector ele expande tudo aquilo que é JSON numa infinidade de nodes, e aí o que é uma metadata de 10 linhas JSON, no final do dia acaba ocupando 2, 3 megas. Agora joga isso para o limite, enfim, é por isso que a gente não usou. E a gente usou validation gates. O que no final do dia é tudo isso? Aqui um pouco da arquitetura, como é que ficou, né? A gente tem, então, um sistema de memória, que é esse primeiro sistema. A gente tem 5 tipos de Prompt Engineering Systems. O primeiro deles é o Pre-Dev Product, que, basicamente, a gente pega um TPM nosso, a gente discute bastante o que a gente quer construir com ele. Eu preciso construir um sistema contábil que vai beber de account types, vai beber de operation types, vai beber de transaction types, vai construir roteamento contábil de acordo com a regra do Banco Central XYZ e vai, então, jogar isso tudo em cima de uma camada do Midas. Então, a gente discute bastante isso. A gente verbaliza isso ou digita isso para esse Pre-Dev Product Prompt e a orquestração começa. De novo, vou mostrar depois os prompts para vocês, mas a orquestração começa. Tudo começa, então, com um user prompt, que é bem definido, enfim, é algo que muitas vezes a gente está falando, aí a gente fala, grava a nossa voz, passa por uma VLLM, pega o resultado dessa VLLM, que é o transcription, joga para um Claude, um ChatGPT, transforma isso em algo mais refinado e aí inicia a orquestração do prompt. A gente tem um sistema de prompts para pre-dev features. Então, se você já tem um sistema, se você já tem um repo ali que, enfim, está em produção e você quer criar uma feature nova, ao invés de construir um produto do zero, você coloca dentro desse sistema de pre-dev feature como user prompt qual que é essa feature. Mesma coisa, um TPM fazendo uma boa descrição e etc. E aí começa a orquestração. A gente tem um sistema específico para desenvolvimento de front-end. A gente tem um sistema de code review. Então, enfim, você está prestes a soltar um PR, você passa por um code review e tem uma sequência lógica de validação das coisas e etc. De novo, vou mostrar. E a gente tem um para documentação, né? E aí aqui é gerar documentação funcional, gerar documentação técnica. Se você quiser esse de documentation, inclusive, já sobe no próprio repositório um Docusaurus, sobe, enfim, basicamente diagramas de sequência todos prontos para cada um dos fluxos e etc. Né? Como eu comentei, a gente usa dentro de casa 5 MCPs de maneira efetivamente mais forte. O Lerian Memory, o Zen, eu não sei se vocês já ouviram falar do Zen. O Zen é um MCP relativamente novo, que basicamente ele se integra ao Cloud Code e você consegue acessar outras LLMs, como, por exemplo, O3 Pro, ou, para o que a gente mais usa, Gemini 2.5 Pro, por conta do contexto de 1 milhão de tokens. Você consegue, por dentro do Cloud Code, usando esse MCP e uma chave do OpenRouter, acessar outras LLMs. E é muito interessante, eu já tive algumas experiências bem legais que começam um chat AI to AI, deles discutindo um problema, e eu já peguei cenários que, tipo, Cloud Sonnet 4 fica relativamente meio puto, entendeu? Quando algum outro acaba trazendo uma visão que ele não tinha pensado. Cara, se vocês procurarem sobre o Zen MCP na internet, vai ter vários twitters com algumas situações hilárias de conversas de AI to AI.
A gente usa um que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é o Sequential Thinking, né? A gente tem o Lereia Midas, que é o nosso MCP público do Midas, e a gente tem o Atlassian. A vantagem do MCP do Atlassian é que depois de cada um desses System Prompts, acaba se quebrando tarefas, né? Então, você rodou o System Prompt, você rodou o sistema de prompt de Code Review, gera uma lista de to-dos de inconsistências. Aquilo ali pode ir direto para um Épico, pode ir direto para o Gira, aquilo ali, todas as documentações podem ir direto para o Confluence. Quem também aí tem times de produto que não estejam usando o MCP da Atlassian, sugiro muito, que é muito legal. Tá? E a gente usa aqui acabou cortando, mas 2 tool incentives. Né? O que são os tools? Os tools são basicamente bash scripts que os donos das ferramentas, como Cursor, Cloud Code, Windsurf, eles criam. Essas são as ferramentas. Né? Então, a gente tem uma ferramenta de read, a gente tem uma ferramenta de task, a gente tem uma ferramenta de to-do write, de to-do check, de to-do update. Tudo isso são shell scripts que quem está disponibilizando uma ferramenta para você, quão melhor eles forem gerando esses bash scripts, melhor vai ser esse ferramental. Né? E quando a gente está usando Cloud Code em específico, o Cloud Code tem 2 ferramentas que são muito importantes que, via prompt, a gente precisa incentivar que a LLM use. O primeiro é o de task, que é fechar uma tarefa de maneira atômica. Então, ele faz do início ao fim. E aí é do início avaliação, planejamento, efetivamente implementação e teste, tudo de maneira atômica. Quem usa Cloud Code já deve ter visto quando abre uma threadzinha chamando task ali. E a outra é o to-do write. O to-do write é uma lista de to-do temporária que o Cloud Code faz. Né? E aí o primeiro pattern, que é o de orquestração. Né? A gente, então, tem em cada um desses... Só para poder dar uma visão para vocês, quando a gente fala que o que são esses prompts, deixa eu até mostrar isso daqui para poder ficar bem claro. Isso aqui são os prompts. Tá? Isso aqui, então, é um repositório nosso, é um plugin nosso que se chama Workflow. E aqui, vocês estão vendo que no final do dia esse daqui é um submódulo, AI Prompt. E aqui são o Pre-Dev Product, o Pre-Dev Feature, o Front-End, o Code Review e o Generate Docs. Tá? E cada um desses prompts aqui, então, faz alguma coisa. Como eu comentei, o de Pre-Dev Product é esse aqui que está aberto. Ele começa sempre com um orquestrador. Tá vendo que eles são arquivos MDC? Eu já saí completamente da apresentação, né? Melhor assim, eu acho, né? Fica mais legal. Mas, enfim, a gente tem, então, um arquivo MDC, que é esse modelo que o Cursor, entre aspas, inventou. Ele começa sempre com um orquestrador, então aqui no caso o Pre-Dev Orchestrator, o Feature Orchestrator, o Front-End Orchestrator, Review Orchestrator e o Docs Orchestrator. Né? E a gente basicamente constrói efetivamente um prompt dizendo, olha, você vai fazer um Revolving Cycle Architecture, que é o seguinte, você vai passar por cada uma dessas fases, que é escrever um PRD, esse daqui é o Orchestrator, né? Então esse daqui dá uma visão geral para a LLM de como fazer as coisas. Você vai fazer um PRD, que é um Product Requirement Document. Feito o PRD, passa por uma validação de humano, e aí passa por uma validação do nosso time de Tech Product Management, passa por validação do Jeff, passa por validação minha, passa por validação do Ferreirinha de DevOps e etc. E passa por um gate automatizado, que é um gate, efetivamente, que a LLM faz uma checagem. Todo gate, a gente tem um third-party LLM como judge. E essa é uma prática muito comum em prompt, que é usar uma outra LLM, e a gente aqui usa Gemini justamente com o Zen, a gente usa o Gemini para poder analisar o PRD e criticar o PRD que o Cloud fez. Aí, feito o PRD, que basicamente responde 2 perguntas, o que e o porquê se está fazendo aquilo, vai para a próxima fase, que é o Technical Requirement Document.
que a gente responde? O como e o onde, e a gente faz um gateway também com Gemini, respondendo a pergunta: é factível? Faz sentido fazer isso? Tá de maneira correta? O que a gente responde no TRD? Então, se o PRD ele responde perguntas de negócio, o TRD responde modelagem de API, modelagem de banco de dados, relacionamento entre banco de dados e API. Ele responde questões técnicas do tipo: você vai fazer deploy disso onde, ou multi onde, né? E etc. Depois do TRD, tendo passado por uma avaliação de humano e também por uma avaliação do Gate 2, a gente entra para um mapa de dependências, que, enfim, é discutir efetivamente dependências libs e etc., que vão ser necessárias, qual que é a stack em si, que você vai construir, etc. E aí a gente passa também para um LLM as Judge, que é um third party, perguntando: é compatível? As coisas estão fazendo sentido? Né? E aí, o que é um ponto importante com relação aos gates? Eu acabei não passando na apresentação, mas depois a gente até manda para vocês, ou enfim, vocês me pingam no LinkedIn e eu mando para vocês. Mas o que é interessante com relação aos gates? É que em cada gate, e aí eu mostro aqui para vocês depois, cada gate tem uma lista que a gente pergunta para uma third-party LLM, atuando como judge, qual que é o nível de confiança, qual que é o confidence score desse prompt, qual que é o confidence score desse documento que foi feito. E se a gente tem uma métrica, por exemplo, acima de 80, a gente setou isso, enfim, a gente pode setar isso do jeito que a gente quiser. A gente setou, no nosso caso, acima de 80, o próximo documento está liberado de ser feito. Se está abaixo de 80 e maior que 50, a gente só consegue passar para a próxima se tiver uma revisão humana corrigindo os temas que a LLM colocou. Se tiver abaixo de 50, ele pede para você poder voltar, e aí você não consegue, óbvio, né, gente? Eu estou falando que, enfim, você não consegue passar, óbvio que dá para você forçar, né? Mas a gente não consegue passar para a próxima fase. Ele, na verdade, pede para você voltar para a anterior, porque o problema está no chain process da anterior. Né? Então, cada gate faz isso. Aí, depois de ter feito o PRD, o TRD e o mapa de dependências, faz-se uma lista de macrotasks. O que são macrotasks? Os épicos nossos, né, que a gente, enfim, vê tanto por aí. Passa por um gate analisando se cada macrotask é uma task atômica. O que significa uma task atômica? É capaz de ser implementada e entregar alguma coisa que já, no final, entrega valor para o cliente. Ou seja, terminada essa macrotask 1, eu tenho um MVP. Terminada essa macrotask 2, eu tenho alguma coisa que é deployável e funciona. Né? Então, esse é o conceito de macrotask. E o conceito de subtask, a gente definiu como sendo o trabalho de um senior developer sozinho, que seria mais ou menos, e aí quem faz esse julgamento é a LLM, seria mais ou menos de 2 a 4 horas. Assumindo que, enfim, no final a gente está falando de 2 subtasks por dia, digamos assim. Né? E aí, todos os prompts aqui, vocês vão ver, todos os resultados aqui, os documentos, eles vão te dar semanas, que aí é justamente uma conta de 2 subtasks por dia. Né? Isso daqui, basicamente, é o nosso processo de pre-dev. Se vocês verem o de feature, é exatamente a mesma coisa. Se vocês verem o de front-end, ele não tem um desenho bonitinho, mas ele, no final do dia, segue... No final do dia, ele segue exatamente a mesma coisa. Ponto importante do de front-end. A gente criou prompts para poder entender sketches que a gente faz no iPad, por exemplo. Óbvio, Figma. Né? Enfim, a gente criou uma maneira, você pode escrever uma spec documental e passar para o front-end, ou melhor ainda, né? Você pode pegar referências de apps, porque Lavoisier já nos dizia que nada se cria, tudo se copia. Né? E aí, enfim, passa por todas as fases. O de code review, a gente
Tem, então, 5 grandes fases. Uma de análise de foundation, e aí uma LLM terceira com contexto amplo faz a validação disso. Uma de security compliance, que, enfim, depois de saber se o business funciona e se tem cliente para esse produto, na nossa área, security compliance é a segunda coisa mais importante. Quality operations, business e documentation e production readiness. E aí, enfim, faz exatamente a mesma coisa. Vejam que nos prompts a gente incentiva claramente a LLM a usar o Memory MCP, a gente incentiva a usar o Sequential Thinking, a gente coloca highly recommended de usar o Zen MCP, a gente incentiva, essencial para a eficiência, usar o Task Tool. Principalmente no Code Review, o Task ele é super importante para você poder multiplicar agentes em paralelo, né? Para poder fazer com que esse processo de Code Review ele seja mais rápido, né? E aí, por último, o de orquestração, que aí, enfim, o de geração de documento, que esse, para mim, sinceramente, eu acho que foi o que a gente melhor trabalhou até o momento, porque ele faz uma fase de discovery, ele faz uma fase de planejamento, uma fase de geração da documentação, e aí, enfim, ele gera uma infinidade de documentos diferentes. OpenAPI, se você não estiver usando um Swagger Annotation, ele faz o OpenAPI do zero. Ele gera diagramas de sequência para uma infinidade de coisas diferentes, e por aí vai. Mas, principalmente, esse validation aqui, ele ficou muito bom. Esse prompt, modéstia à parte, ele ficou muito bom, porque ele não deixa passar absolutamente nada. É muito legal, realmente. E aí, de novo, a gente vai disponibilizar tudo isso daqui, a gente só vai limpar um pouco das coisas, porque aqui a gente faz referência a, olha, você sempre precisa usar uma dependência que é a libcommons, que não faz sentido para vocês. Você sempre precisa usar uma dependência que é a liblicense, que é a libauth, e por aí vai, né? Beleza, Fred. Enfim, você já explicou bastante aqui da apresentação sequencial bonitinha que você ia fazer. Mostra para a gente o que é o resultado. Isso aqui eu rodei, enfim, esse plugin é um plugin que no nosso repositório, inclusive, já não estava mais a documentação de pre-development, mas antes de a gente entrar aqui, eu gerei, eu basicamente, eu acho que até ele está aqui ainda. Eu escrevi isso aqui, ó. Exatamente isso que eu escrevi, ó. Run the docs AI prompt. 1 pre-dev product, 0 pre-dev orchestrator, as if the workflow app was a new product. E ele gera, óbvio que se eu fosse usar esse pre-dev do jeito que ele deveria ser usado, eu deveria passar um user prompt de um TPM, né? Mas como o plugin já está pronto e eu queria mostrar para vocês, eu rodei esse prompt aqui no Claude e o resultado está aqui. Ele gera automaticamente, óbvio, né, todas as pastinhas organizadas. Esse é um PRD. E a estrutura do nosso PRD é um problem statement, target user e personas. Nossa, agora a gente até consegue ter user stories bem deconstruídas. Enfim, se tiver algum PM aí, vai ficar bravo comigo. A gente consegue colocar métricas de sucesso, que depois a gente vai mexendo. A gente consegue colocar functional requirements, mais histórias e jornadas, non-functional requirements, market context, escopo para o MVP, fora do escopo para o MVP. Tudo isso no final do dia é uma estrutura que a gente passa para esse prompt, tá? E ele constrói isso, nesse caso, com base num plugin já pronto. Risks Mitigation Strategies. Depois do PRD, a gente vem para o TRD, que foi feito também por esse mesmo prompt aqui. Então, basicamente, qual que é a arquitetura high level, se a gente está usando microserviço ou não, enfim. Especificação dos componentes, quais são os principais contratos de API, pelo menos do principal workflow desse sistema.
Multitenant, coloca database design, como eu comentei aqui, tem então os DSDs, algumas métricas de performance que ele coloca como sugeridas, né? Porque no final do dia isso aqui precisa ser analisado por uma pessoa técnica, né? Isso aqui não é AI Autonomous Work, isso daqui é AI plus Human Work. Depois do TRD, a gente tem o mapa de dependências. Ele gera, então, quais são as dependências que a gente, no final do dia, seta como default versus aquelas que ele sugere para aquele problema, né? Enfim, Firebase, OpenAPI com Swagger Annotation e por aí vai. Então, basicamente de toda a stack, incluindo as libs. Galera, eu sei que está acabando o tempo, mas eu vou rapidinho aqui. Aqui é a quebra das macrotasks. Então, cada macrotask, eu sei, 5 minutos. Cada macrotask dessa gera, então, um deliverable atômico. E aí, por que a gente pede para ele poder fazer esse matrix, né? Para que, se a gente eventualmente quiser usar múltiplos agentes codando para a gente poder checar depois, ou se a gente eventualmente quiser que o PM tente entregar isso o mais rápido possível e divida isso com 2 developers, a gente consiga ter uma boa visão do que é passível de ser paralelizado, né? Seja por AI, seja por humano, seja por AI mais humano e etc. Ponto importante, todos os prompts que vocês forem ver, quando ficar público isso daqui, vocês vão ver que para cada subtask existe um processo de abre branch, a partir de uma develop, gera a task, fecha a branch com um commit, espera por uma análise de um humano, enfim, QA, seja lá o que for, abre um PR depois de uma análise de um humano, e então merge, deleta a branch. Então, é sempre para cada subtask uma branch específica. Aqui, então, tem basicamente o que precisa ser feito e quais que são os critérios de aceite para cada uma das macrotasks, né? E, por último, as subtasks. Aí eu acabei gerando só uma, né? Porque, imagina, são 18 macrotasks esse plugin e cada macrotask ali tinha, acho que, 5 subtasks. Mas, basicamente, ele gera, nesse caso aqui, é a parte mais inicial de todas, ele gera uma fase do que precisa, ele gera um script do que precisa ser feito em cada uma dessas fases. Fred, sendo muito sincero, você recebeu críticas? Você acha que seu time aceitou isso de boa? Você acha que você está usando IA no máximo potencial? Puta, meu time não aceitou isso de boa. Meu time não está usando isso no máximo potencial. Então, óbvio, as subtasks são quebradas e isso facilitou muito o trabalho do dia a dia, mas ainda tem aqueles mais roots que acabam pegando essas subtasks e fazendo na mão. Outros, enfim, já jogam um pouco e vai fazendo mais um pair coding. Outros, tipo eu, joga para poder fazer e checa depois de cada subtask. Então, assim, não tem um modelo normal para todo mundo, um modelo standard para todo mundo. Mas eu acho que uma coisa que é muito legal, né, é que a gente iniciou esse trabalho no mês de junho, mês de maio, eu acho. E a gente vem diminuindo aquela métrica que ninguém aqui concorda que ela é uma métrica razoável, mas que, no final, todos nós seremos cobrados por. A gente vem diminuindo isso a uma faixa de 6%, 7% cada mês. Para quem já ouviu falar de juros compostos, aí, enfim, é alguma coisa bastante relevante, né? Então, sei lá, galera.
eu acho que a minha mensagem é uma mensagem que, poxa, talvez seja ruim terminar a sessão assim, né? Mas a gente vai ter que aprender a trabalhar de uma maneira diferente. É isso. Boa demais, Fred. Alguém tem alguma pergunta aí? Tem uma aqui atrás já. Depois eu vou aí. Deixa eu só ali. Pode ir? Fred, boa noite. Uma pergunta aqui. Você comentou que a Lerian ela utiliza IA e tudo mais. Como é que vocês conseguem ponderar o ponto de que existem prompts que vocês geram e automatiza e facilita o trabalho no dia a dia e pontos de que existe uma pessoa ali que realmente precisa codar, refatorar e etc. A gente foi por um caminho, acho que tem uma grande vantagem que em várias casas de vocês, talvez não vai conseguir ser aplicado, né? Que é o fato de que a gente tem 30 pessoas num time que trabalham juntos há 7, 8 anos. Então, assim, a gente tem um nível de confiança um com o outro que é gigantesco. Então, no bendito dia, tá todo mundo puto comigo, de eu ligando o maçarico pra caramba, de que, porra, preciso usar esse negócio e etc. Aí, numa bendita sexta-feira, eu escrevi uma mensagem no Slack dizendo, galera, não vou obrigar, galera, vai estar 100% na sua mão a maneira como utilizar. Agora, tá todo mundo junto aqui, todo mundo é sócio. Poxa, eu só te digo que eu estou sendo cobrado. Eu só te digo que quando eu pego o avião para ir para São Francisco e tentar captar grana, a pergunta, independente da gente acreditar que a pergunta é válida ou não, estão me fazendo. Então, assim, up to you. Entendeu? Sendo muito genuíno na minha resposta para você. Agora, sei lá, o Itaú vai conseguir aplicar um modelo de governança zero igual a gente? Não, mas é isso. Boa. Muito legal, Fred. E aí saber que vocês estão nessa jornada aí do MCP. Descobri duas coisas. Uma, que meus prompts não são legais, né? Eu não sabia que dava para criar um prompt super detalhado e chamar e fazer com que o prompt e os MCPs pudessem ter meio que, sabe, uso MCP, eu não integração, sabia disso. Né? Essa integração. E eu estava trocando figurinha aqui que você citou a respeito desse assunto. Ele estava falando mal, né? E assim, já falo pro pessoal, precisamos de MCP em Go, tá? Não dá para usar MCP em TypeScript, não é tão legal. Então precisamos. Vamos criar. Desculpa seu nome? Tiago. Saiu no Hacker News, se eu não estou enganado, ontem ou antes de ontem. Desculpa quem... Enfim, TypeScript é por ser tipado, já é uma puta de uma linguagem legal, mas que 80% das vulnerabilidades achadas em MCPs foi fruto de TypeScript. Olha aí, então, legal, né? E o segundo ponto, eu queria saber de vocês como vocês vão fazer para escalar isso. Se vocês vão mudar o protocolo de STD e STD-out para SSE ou WebSocket ou o SSE, né, com aquele ping lá que vai diminuir a banda do uso do MCP. Eu queria entender isso mais, né? E saber se vocês vão criar mais MCPs, né? A gente precisa de MCP para tudo hoje, Logz, Datadog, tudo a gente vai precisar de MCP. E outra pergunta, eu queria saber quais tools os MCPs que foram feitos in-house eles provêm. Eu queria entender isso. Se usar o MCP tal, ele vai fazer isso para você. Porque eu entendi muito bem o do Atlassian lá, das tasks, né? Isso aí eu entendi basicamente. Mas eu queria entender mais como os MCPs da Lerian, né? O que eles fazem? Quais tools eles exportam? Que quando eu coloco lá no curso vai aparecer. Temos 10 tools, né? E eu queria saber o que eles fazem nesses MCPs. Ótima pergunta. Então vamos lá. A gente tomou a decisão de, no nosso MCP de memória, a gente rodar ele via Docker, só que ele é Go. Né? E a gente sabe que uma das limitações do protocolo de client do MCP é que ele não se comunica com HTTP. Né? Então, o que a gente fez? Ele roda dentro de um Docker container e a gente cria uma proxy bridge muito simples em JavaScript que, no final do dia, roda com Node dentro do container, que recebe
um STD in, STD out, ou recebe SSE, ou recebe Web Service e multa esse protocolo de transporte de SSE, de STD in, STD out e de WebSocket para HTTP. E o nosso servidor, efetivamente, o nosso MCP Server, ele roda o tempo todo em HTTP. Para a gente poder conseguir ter controle de concorrência, controle de retry, de uma maneira unificada, sem ter que ficar codando para cada um dos Transport Protocols que estão no protocolo do MCP. Então, a gente usou essa engenharia, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta a gente tem, no nosso MCP de Lerian Midas, por exemplo, do ponto de vista de resources, a gente tem a nossa documentação, que é pública, e aí qual foi o truque que a gente fez, né? A gente usa README para a nossa documentação pública, e o README gera o LLM.txt, que eu não sei se vocês já ouviram, mas basicamente é um linguição que faz o mapeamento de cada um das páginas daquela documentação. A gente alimenta, então, em tempo de execução para o Lerian Midas, o LLM.txt, para poder sempre pegar o mais atualizado. Então, o nosso MCP do Midas, ele não tem documentação estática, ele pega de lá, automaticamente ele faz o scrapping e o parsing disso para dentro de um banco SQLite, para ficar mais simples de ser rodado. E usa essa informação, o principal resource dele, que é o resource de documentação, para que o MCP, para que a LLM consiga saber como mexer no Midas, como, enfim, codar uma transação no Midas, ou abrir uma conta e etc. A gente faz dessa maneira. E aí, do ponto de vista de tools, a gente tomou uma decisão, por segurança, de não codar no nosso MCP do Midas nada que seja de escrita. Porque, querendo ou não, a gente está falando de um ledger, a gente está falando de um core banking. E a gente não queria ter o nosso nome na mídia de, alguém estava rodando um ChatGPT e bateu numa instância do Midas e gerou uma transação. Então, ele só tem capacidade de leitura, ele não tem capacidade de escrita. E, além disso, a gente colocou evols no nosso MCP. O que são evols, né? Evol é uma maneira de você criar guardrail para uma resposta de um sistema não determinístico, que é uma LLM. O que acontece é o seguinte: a gente pode ter programado o MCP para não fazer um post, um put, um delete, um update. Só que ele aprende. O filho da mãe aprende porque ele tem a documentação. Então, nada impede dele fazer um cur na mão. Né? Na mão. Né? Por isso a gente tem evols. Então, a gente cria, sempre quando o LLM vai dar uma resposta, a gente cria um evol para poder proibir, entre aspas, proibir, né, que ele faça algum cur com um verbo de escrita. Boa demais, galera.